sempre é você que precisa resolver os problemas da cliente no menor tempo possível, e aí depois você se entende com o seu fornecedor. Então ela ainda fala assim: só que nessa revendedora o banho de brilho é eterno. E isso me incomoda, porque eternamente vou ter que dar o controle das peças, vou ter que ter o controle das peças para quando uma cliente vier procurar reparos, que inclusive não cobre, somente troca até 7 dias com etiqueta. Bom, aí tem 2 pontos aqui que eu queria falar. Primeiro, o que seria o banho de brilho? Esse termo banho de brilho me lembra lá o banho da bijuteria, que é um banho como se fosse uma tinta, uma espécie de tinta dourada, não tem nenhum metal nobre ali, e que depois leva um verniz por cima. Então, isso para mim seria um banho de brilho. O banho da semijoia é diferente, ele é muito mais complexo, mas isso não é assunto para a gente tratar aqui nesse vídeo, porque senão vai se estender muito. Se vocês quiserem, é só colocar aqui nos comentários que depois eu gravo um vídeo para a gente falar sobre as etapas do banho das semijoias, tá? Aí passando para garantia, né? Vamos considerar que esse banho de brilho seria o banho de ouro da semijoia, porque semijoia, para ser semijoia, ela tem que ter no mínimo 3 milésimos de ouro no banho, tá bom? Então, quando a gente fala de garantia, quando a gente é dona da nossa própria marca, quem estipula essa garantia somos nós, independente da garantia que o fornecedor dá. Então, se esse fornecedor que a Aline compra diz que a garantia dele é eterna, e isso aí, quando ele fala eterna, a gente tem que ver direitinho o que é que cobre essa garantia. Se é só o banho, se é queda de pedra, né, das zircônias, se é quebra de pino, enfim. A gente tem que entender qual é a assistência técnica que ele vai dar quando ele diz que a garantia dele é eterna. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a garantia para bens duráveis ou semiduráveis é de 90 dias, ou seja, 3 meses. Então, isso é obrigação, você tem que dar no mínimo 3 meses de garantia. Só que dentro do mercado de semijoias, o que a gente mais usa, o que a gente mais vê é a garantia de 1 ano, tá? Então, mesmo que o fornecedor dê garantia eterna, você não precisa passar isso para a cliente, porque a cliente, como eu falei antes, ela não está comprando diretamente do fornecedor, ela está comprando de você, da sua marca. Então, quem determina essa garantia é você. Então, se ele deu garantia eterna, você pode dar garantia de 6 meses, você pode dar garantia de 1 ano, de 2 anos, isso vai ficar a seu critério, tá? E quando a gente cria a nossa marca também, e que você se coloca entre a cliente e o fornecedor, é você quem presta o melhor atendimento possível para a cliente. Então, às vezes a peça pode dar defeito, mesmo depois da garantia, e quem tem que resolver isso é você. Se você tiver um bom relacionamento com o seu fornecedor, com certeza ele vai resolver esse problema para você. Por isso que aí é uma das vantagens da gente trabalhar com poucos fornecedores, para você sempre procurar ter um relacionamento mais estreito com eles, tá? Então, sempre é você que precisa resolver os problemas da cliente no menor tempo possível, e aí depois você se entende com o seu fornecedor. Toda vez que a cliente vem com algum problema e a gente resolve rápido, a gente faz com que o problema dela, né, ela tenha sempre uma melhor experiência de compra possível quando está vindo para a tua marca. Problemas acontecem, né? A gente está falando de semijoia, a gente não está falando de peças de ouro. Então, mesmo as peças de ouro podem se partir, podem se quebrar, e aí, onde a pessoa comprou, ela vai dar um jeito lá, o fornecedor vai fazer uma solda, enfim, é ouro, é diferente. A semijoia é um processo diferente. Se precisar fazer uma solda, vai ter que dar outro banho, enfim. O que vai fazer a diferença aí é que não é tão comum os defeitos acontecerem, como é no caso das bijuterias, ou seja, cai uma pedra, quebra um pino, a gente tem como consertar. Né? Mas isso não acontece o tempo inteiro, graças a Deus, senão seria um pouco complicado a gente trabalhar com semijoia. Mas acontece? Acontece. E quando acontece, o fornecedor vai saber como lidar com você. Às vezes, a gente não vai conseguir que o fornecedor resolva, e aí você acaba assumindo isso, e tá tudo bem você assumir isso de vez em quando, porque quando a gente precifica bem, a gente consegue comportar esse tipo de prejuízo. Eu nem conto muito como prejuízo, são coisas que acontecem às vezes e a gente tem que dar um jeito de resolver, tá? E a gente absorve isso e tá tudo bem. Dá para viver assim, porque isso não acontece o tempo inteiro, tá bom?